eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Me tomaste em meus braços e me deste salvação. Teu amor foi derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só quero é dar-te agora a minha canção. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Lá na cruz deste tua vida e pegaste tudo ali. Vida eterna tu me deste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ao teu trono celestial. Posso entrar confiadamente diante de ti. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Só a igreja, sua voz, assim. Graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Eu te dou graças, Senhor, Olá, irmãos, uma boa noite a todos. A graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande honra poder trazer uma mensagem hoje para o nosso culto de domingo, dia 28 de março. Estamos diante de situação jamais vivida e imaginada em nossa geração, digamos assim, pois em razão de decretos, tanto federais quanto estaduais e também os municipais, nós estamos com várias restrições e, como o pastor falou há pouco tempo atrás aí no nosso grupo da igreja, com inseguranças que são não apenas jurídicas, mas também sanitárias. Então, face a isso,
Com a graça de Deus nós temos os recursos, né, disponíveis para poder transmitir a mensagem e manter, né, as nossas frequência dos cultos, né, e dos nossos encontros, mesmo que sejam online, né? O tema que eu trouxe, irmãos, eu escolhi para hoje, eu titulei como o nome de Deus, né? Cantamos muito na igreja, né, que o nome de Deus ele é poderoso, né? Adoramos a Deus, adoramos o Cordeiro e invocamos o seu santo nome com muita frequência. Mas existe em meio a tudo isso algumas expressões, algumas palavras que acabamos utilizando no nosso dia a dia e que estão fora daquele contexto, né, santo, pois muitas vezes a palavra, né, o nome de Deus, como nós pronunciamos no momento de culto, ou quando damos graças a Deus, ou quando oramos, muitas vezes ele faz parte do nosso vocabulário cultural também. E é esse o ponto, esse é o tema que eu quero abordar hoje com os irmãos. Antes disso, eu quero pedir a você que feche seus olhos, se puder, e que faça comigo uma oração para que possamos pedir a direção de Deus para a ministração dessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, Deus, pedindo, primeiramente, perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas incontinências, Deus. Pois muitas vezes pecamos ao falar, pecamos ao agir e pecamos ao pensar. Te peço, Senhor, que através do Teu Espírito Santo sejamos conduzidos nesse momento para que façamos aquilo que está de agrado, Deus, aquilo que está de acordo com a Tua palavra, pois queremos ser vasos de honra e aprovados diante de Ti. Fica conosco, Deus, abençoa-nos, abençoa cada irmão, Deus, alcança cada um nessa noite e que a Tua igreja, Deus, seja restaurada, que a Tua igreja seja avivada, para que possamos experimentar cada vez mais o Teu sobrenatural. Eu te peço, Deus, nesse momento, com a devida permissão, bênção sobre a vida de todas as pessoas de bom ânimo, homens de bom coração, que venham a Te conhecer, Deus, e se dobrar diante da Tua majestade. Pedimos também, Deus, nesse momento, a bênção sobre aqueles que estão enfermos, pois não posso deixar de falar nesse momento que vivemos, nessa pandemia, onde muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas chorando pela perda do seu ente querido, inclusive no meio do Teu povo. E eu peço, Senhor, que o Senhor sare essa terra, que afaste de nós esse mal, que possamos, Senhor, viver uma nova fase e que esse cenário fique para trás e que possamos também tirar muitas lições disso, pois vemos diante de tudo isso que somos impotentes e que dependemos de Ti para todas as coisas. Inclusive peço, Senhor, que a mente dos governantes sejam devotas a Ti, que sejam, Deus, curvadas diante da Tua majestade. Apesar de saber que esse mundo jaz no maligno, nós estamos nessa terra como profetas, Deus, intercessor, reparador de veredas, nos colocando na brecha. E eu Te peço, Senhor, que abençoe a cada um, abençoe a nossa vida, para que possamos abençoar a vida daqueles que nos rodeiam. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a palavra que eu separei nessa noite para meditar está no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Que é o momento onde Moisés, né, então, curiosamente, faz uma pergunta a Deus, né? Ele, na sarça ardente, ele então pergunta a Deus dizendo assim: quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E me perguntarem: qual o seu nome? Que lhes direi? Curiosamente, no versículo 14, Deus dá uma resposta a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o me enviou a vós. Irmãos, curiosamente, eu me peguei meditando sobre esse versículo
e fiz alguns estudos, pesquisei um pouco acerca da raiz do texto, né, em si, que está lá nos escritos hebraicos, né? Mas, se nós voltarmos um pouco, né, no mesmo livro e formos ali para Êxodo, né, então no capítulo 3, versículo 6, eu vou ler rapidamente aqui, está escrito o seguinte, né, Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aqui nesse momento há uma revelação de que o nosso Deus é um Deus de aliança. E essa aliança começou com Abraão, né, o patriarca, né? Então nós temos aqui, antes mesmo de Moisés curiosamente perguntar a Deus o seu nome, a revelação de que Deus, ele é um Deus de aliança. Tanto que ele fez aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó e a sua descendência. Mas por que Deus, por que Moisés pergunta a Deus qual o seu nome? Ora, nós sabemos que o nome particular, né, o nome pessoal, ele designa, né, denota, né, as características de uma pessoa no quesito moral, né, no quesito caráter. E Moisés, nesse momento, ele tinha um interesse em demonstrar, né, através do seu nome, né, através do nome de Deus, né, ao povo de Israel, quem era o Deus de Israel. Mas, curiosamente, Deus responde que ele que diz para Moisés, orienta Moisés, que diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vós. Bom, tendo por texto hebraico, o sou, né, ele vem do verbo ser. Então nós estamos dizendo, né, que Deus, ele é e será, e sempre será o Deus de Israel. E Deus não depende, né, o nosso Senhor não dependia de Faraó, ou não depende de condição humana alguma, porque Deus tem um fim em si mesmo. Mas os estudos bíblicos hebraicos, eles mostram, sim, que o nome de Deus, ele era revelado nos manuscritos hebraicos com as siglas, que era YHWH, né? No hebraico, nessa época, né, nós tínhamos ali a leitura da palavra de Deus, esse tetragrama que estava incluído nos escritos hebraicos. Abro um parênteses aqui para dizer, inclusive, que no alfabeto hebraico não existe vogal, né? O que nós temos lá são as consoantes. Então, por isso mesmo que o nome de Deus, né, é dificilmente pronunciado nos dias atuais e quase que em desuso, né, a linguagem hebraica. Então, foi acrescido algumas vogais e assim nós conhecemos daí como Yahvé, né? Que dentro desse tetragrama foram incluídas daí 2 vogais, né? Nesse momento, né, o nome de Deus era considerado sagrado, e por isso que sempre quando havia a leitura das Escrituras, onde tínhamos ali o nome de Deus, era substituído por Adonai, né? Adonai significa no hebraico Senhor. E aí um fato curioso, né? Porque na Bíblia, né, como nós conhecemos hoje, né, a forma como nós é traduzida para o português, né, quando houve a tradução dos 70, no Antigo Testamento, se o irmão observar bem na sua Bíblia, vai notar que a palavra Senhor, ela aparece no Antigo Testamento em letra maiúscula. Toda a palavra escrita Senhor em letra maiúscula. Então, fazendo uma sugestão de que naquele momento, naquele trecho, onde nós temos ali a palavra grafada com caixa alta, com letra maiúscula, estava se referindo ao nome de Deus. Mas por um princípio bíblico de respeito, né, inclusive, era substituído, né, não poderia ser lido e falado o nome de Deus, porque ele era extremamente, né, poderoso, né? Façamos uma comparação, né? Façamos hoje, né, uma analogia.
Ninguém, né, gostaria de ter o seu nome hoje falado, né, ou então dito em qualquer momento, sob qualquer circunstância. Então, o que nós temos nesse momento era uma reverência ao nome de Deus, né, e por essa razão, os judeus da época, né, eles substituíram essa palavra pela palavra Adonai. Como eu já disse, então, no português significa Senhor. Mas, amados, o que eu quero dizer com isso, né? Depois dessa nossa conversa inicial, dessa palavra inicial, introdutória, que a palavra, né, o nome de Deus, de uma forma pessoal e particular, né, como acabou de ser dito, não é utilizado nos dias de hoje, né? Então, popularmente, né, nós invocamos, né, o Senhor como nosso Deus, né? Nós usamos isso para cultuá-lo na igreja, nós usamos isso também para orar, para abençoar a vida de alguém e diversas circunstâncias da nossa vida. E o cristão, né, ele com muito temor, ele deve fazer uso, né, do nome de Deus, né, e empregá-lo de uma forma correta, contextualizada, né, para que possa ser exemplo, né, no seu falar, no seu modo de agir. Isso é tão verdade, tão importante, que nos 10 Mandamentos, no capítulo 20, né, no versículo 7, eu vou ler aqui com os irmãos pela minha Bíblia, né, capítulo 20, no versículo 7, nós temos o terceiro mandamento de Deus, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmãos, eu por muitas vezes, né, me pego me questionando acerca dessa passagem, né? Afinal de contas, nós estamos falando de uma lei mosaica e nós vivemos hoje na era da graça, né? Somos hoje agraciados através do santo nome de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. E mesmo assim, eu me senti, de uns tempos para cá, um pouco incomodado, e lembro-me, inclusive, faço aqui um comentário da irmã Lígia, né, na própria igreja, lá conversando, que ela também, para não pecar, né, nesse sentido, de usar o nome de Deus repetidamente de forma vã, ela passou a utilizar a expressão meu cavalo. A irmã Lígia está nos assistindo, ela vai lembrar desse episódio. E aqui em casa, para não copiar exatamente, né, o que a irmã Lígia, como a irmã Lígia falou, eu então sugeri aos meus filhos, a minha esposa, a Claudete, que nós utilizássemos a expressão my horse, né? Ou seja, meu cavalo em inglês, para tentar, nesse modo, né, trazer à memória, à mente, a importância que nós devemos dar a isso, né? Veja bem, muitas expressões hoje são utilizadas, né, do mundo de uma forma geral, né, como expressões pífias, né, fúteis, até mesmo profanas, como por exemplo em piadas, né, em sarros, e aí muitas vezes se utilizam até mesmo a expressão Jesus. O irmão já deve ter ouvido falar, alguém falar dessa forma, e expressões como por exemplo, ai meu Deus, que trânsito terrível, Senhor, onde está o meu calçado? Ou até mesmo um pai dizendo ao filho, né, se tu não fizer tal coisa ou se desobedecer, Deus vai te castigar, né? Ora, aqui são alguns exemplos, poderia falar de vários outros, onde nós empregamos de forma errada, né, de forma equivocada, né, o nome santo de Deus. Eu volto a falar, nos dias de hoje nós utilizamos, né, Deus com letra maiúscula, porque é o Deus de Israel, o mais utilizado a título de nome pessoal ainda é Jeová, né, que também tem a origem no tetragrama hebraico, tá? Mas nós não usamos com tanta frequência, exceto quando cantamos alguns louvores, né, alguns atributos de Deus e o próprio nome do Senhor. Mas o propósito do meu
da atenção que eu estou dando a esse assunto nesse momento, é porque muitas vezes utilizamos o nome de Deus de forma equivocada. Veja bem, né? O ímpio, né? O mundo de uma forma geral, aqueles que não conhecem ou que não reverenciam a Deus, né? Utilizam essas expressões de uma forma bem popular e coloquial, né? Diariamente, meu Deus do céu, né? E assim por diante. Outro exemplo que eu trago aos irmãos é o falso juramento, né? Quando algumas pessoas num tribunal, principalmente um tribunal americano, onde é utilizada a Bíblia, né, a palavra de Deus, para que a pessoa faça um juramento de compromisso com a verdade, né? E em muitos casos a pessoa não está compromissada com a verdade, ela não está de fato falando o que é correto e está fazendo um juramento ali em nome de Deus. Ora, isso é um pecado, né? Nós temos ali uma falta de compromisso com a verdade e desonrando, ou seja, colocando o nome de Deus em vão, porque Deus não se agrada dos tolos. Quero trazer também aqui um outro exemplo com relação ao matrimônio. Muitos casamentos, né, são dissolvidos. Muitos casamentos, lamentavelmente, são rompidos, né, em razão de quebra de uma aliança. Quero lembrá-los que o casamento foi instituído por Deus, né, é algo sagrado. E muitas pessoas, né, vão até o altar, né, diante dos convidados e diante de Deus, né, fazem ali uma aliança, né, e nesse momento, né, firmam então um compromisso um com o outro, né, o marido, a esposa, né, e sabemos que, infelizmente, tristemente, muitos casamentos, né, num curto espaço de tempo, são encerrados, né? Casamentos que não dão certo, como se diz. Então esse é mais um exemplo de ter utilizado então o nome de Deus em vão, né? Ter colocado, né, um compromisso diante dele e não ter honrado e cumprido. Ora, isso não é um caráter que advém de Deus, porque o Deus que nós cremos é o Deus de aliança, como foi dito lá, né, no livro de Êxodo, na leitura que fiz no capítulo 3, versículo 6, que Deus fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E ela foi cumprida, né? Apesar de todos os contratempos e a rebeldia do povo de Israel, Deus se manteve firme. Por isso que ele disse, eu sou o que sou, né? Diga que o eu sou enviou. Então, irmãos, nós como povo de Deus, povo eleito, povo cristão, devemos ter muito cuidado acerca da forma como nós empregamos, né, o nome santo de Deus, né? Como nós utilizamos, né, Deus, né, nas nossas orações, na igreja. Nós não podemos, de uma forma vã no dia a dia, né, ser comparado com a forma geral com que o mundo, né, se expressa, né, com a colocação cultural, empregando em frases do dia a dia, sem sentido, sem honra alguma, né? Como eu falei mais no começo, de uma forma irreverente, de uma forma pífia. Então o meu encorajamento nessa noite é para que a gente possa se reexaminar e que nesse sentido, né, em específico, nós possamos mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de se expressar e saber que o nome de Deus ele é poderoso, né? E o que ele era ontem é hoje e será eternamente. Amém? Eu quero encerrar com um louvor que fala exatamente, né, dessa palavra que foi dita nessa noite. Vou cantar um trecho apenas aqui para compartilhar com os irmãos, que é da música Deus Forte, de Kleber Lucas. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tesekenu Yahweh, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus.
tudo governa. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Obrigado, Deus, por nos guardar, Deus, e mais do que nos salvar, o Senhor nos dá privilégios no dia a dia, que é poder estar aqui nesse momento, né, falando aquilo que vem do teu coração, pois nós cremos assim, e que pela tua misericórdia não somos consumidos diariamente pelos constantes pecados que praticamos, mesmo sendo, Deus, povo eleito e povo separado. Eu te agradeço, Deus, e peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, abençoe, Deus, a vida de cada pessoa que nos assiste, né, nessa noite, e que o Senhor possa restaurar os corações das famílias, mudar, Deus, a nossa forma de agir, nossa forma de falar, nossa conduta, para que possamos ser temperados e aprovados por Ti. Abençoe, Deus, a nossa semana e que possamos, Deus, desfrutar do Teu melhor, sempre debaixo da Tua autoridade, Deus, e também, Senhor, sobre a influência constante do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.